Olá, dando sequência ao nosso Trigo no Day, eu tenho um prazer aqui de trazer uma empresa quase centenária, Kepler Weber. Veja bem, não é Kepler Werner, é quase, é Kepler Weber. Eu digo quase porque a Trígono já é a principal investidora individual da companhia. Já chegamos aí quase a 20%, ultrapassamos os 15%. Então eu tenho um orgulho aqui, a honra de trazer a companhia, num dia especial também, porque hoje a Kepler Weber faz o seu Kepler Day, né? Inclusive, conseguimos com eles, eu agradeço aqui imensamente, disponibilizar esse tempo conosco, né? Sabendo que todos os compromissos que eles têm, organizar todo esse evento com seus investidores, né? Principalmente com o seu público. Então, trago aqui a presença de Piero Abbondi, o CEO da Kepler Weber, e também o Paulo Polese, o DRI, e também CFO da companhia. Então, muito obrigado novamente aos dois, e será, acho que, uma reunião aqui, né, um bate-papo muito construtivo, né? Inicialmente, Piero e Paulo, eu vou fazer algumas perguntas. Eu sei que ao longo da apresentação você, de repente, já tem as respostas, né? Ou talvez o próprio público possa fazer a pergunta, mas não temos um chat aqui, então eu já vou enunciar, e se não tiver aqui, de repente a gente volta com as perguntas. Então, a primeira questão é assim, tendo em vista a transição de governo, né, realmente é uma nova política de governo, se haverá alguma mudança, ou se a empresa está estudando alguma mudança na estratégia de negócios e planos de investimentos, principalmente pelas incertezas que poderão vir com a nova política econômica, eventualmente o ministro da Agricultura. A segunda questão, né, excluindo os efeitos de materiais, principalmente o aço, né, alguns provedores de serviços, se a companhia ainda espera conseguir ganhos de margens, ganhos operacionais ou mesmo margem do EBIT, né, em relação ao próprio Lean Manufacturing, né, que fez uma grande transformação na companhia, mesmo novos produtos, trazendo conteúdo tecnológico à companhia. Então, a gente pode esperar ainda alguma expansão de margens, tendo em vista produtos, tecnologia e mesmo os benefícios do Lean Manufacturing. E o terceiro ponto, acho que é muito importante para nós como investidores, é o anúncio recente, fato relevante, da migração para o novo mercado. Para mim, assim, é um marco histórico, 95 anos de companhia, talvez o principal evento de governança. Se existe já um cronograma, né, um ritual em relação ao novo mercado, se haverá uma assembleia, ou qual o prazo desse ritual, né, que já foi anunciado, mas não sabemos exatamente como ocorrerá e quando ocorrerá. Então, obrigado a vocês. Piero, eu passo já a palavra para dar continuidade aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado, Werner. É um prazer para nós estar aqui com vocês, né? Poder mostrar um pouco da nossa empresa para os investidores da Trígono, né? Para vocês é realmente um prazer poder compartilhar com vocês os nossos planos. Bom, a primeira pergunta, vou começar com a primeira pergunta, Werner, é a pergunta do milhão hoje em dia, né? Como é que vai ser? Nós aqui acreditamos, né, que primeiro, qualquer mudança sempre traz algumas incertezas. Isso é natural, mesmo na vida privada nossa, qualquer mudança traz um pouco de incertezas. Agora, a gente quer olhar um pouquinho o plano maior. Se a gente olhar o universo maior, mais macro, olharmos os últimos 30 anos de agricultura, do agronegócio, especificamente de produção de grãos, a gente percebe que, em média, nos últimos 30 anos, o crescimento foi, em média, de 5% ao ano. Alguns anos um pouco mais, um pouco menos, depende das condições meteorológicas, depende das condições de preço, da rentabilidade do produtor, mas a produção de grãos cresceu, em média, 5% nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos e nos últimos 10 anos. Então, para nós, é importante olhar muito mais o nosso negócio, né? Acreditamos muito na agricultura. A agricultura, o agronegócio é o pilar da economia brasileira, é o carro-chefe, e a gente acredita que isso continuará acontecendo por questões estruturais. Então, o nosso foco é muito mais dentro de casa e como vamos ao mercado, né? Então, falando um pouco do mercado, a gente acredita que o mercado continuará crescendo, toda essa questão de estrutural, de crescimento da classe média na China, em outras partes do mundo, acesso a alimentos, acesso à proteína, leva a esse crescimento. Então, a questão no Brasil não é
Se vamos para hoje, a produção de grãos está em torno de, estimada em 310 milhões para a safra 22-23, que termina no ano que vem, no meio do ano que vem. Então, para nós, a dúvida não é se vamos chegar nos 400, 500 milhões. É quando vamos chegar nos 400, 500 milhões. Temos todas as condições para fazer isso, principalmente lembrando que o Brasil tem uma pecuária extensiva, com uso ineficiente de terras, o crescimento da densidade de bois tem crescido abaixo de 1 para 1,3, e isso vai muito provavelmente para perto de 2. Com isso, vai liberar muita terra para a lavoura, que tem uma rentabilidade muito boa. Então, somado a isso, o Brasil tem um déficit de armazenagem, que é um problema bastante sério em termos de segurança alimentar, estabilidade de preços e gestão de fluxo de produtos, principalmente que nós exportamos aproximadamente 50% do nosso volume. Então, temos um déficit estimado para essa nova safra, acima de 300 milhões, o déficit será acima de 100 milhões de toneladas. Isso coloca um mercado potencial para a Kepler muito grande. Então, dito isso, quer dizer, nós vemos que as macro condições estruturais estão muito bem colocadas para nós. E depende até de um pouco de governo, como eu falei, olhando os últimos 30 anos. E o que a Kepler tem feito? A Kepler tem se posicionado para ser uma empresa sustentável, não só em termos de rentabilidade, mas em todas as frentes, de pessoas, de meio ambiente, em várias frentes, e temos feito trabalho de casa para cada vez mais trabalharmos inovação, não só de produtos, mas de serviços também. Temos investido no mundo digital com a nossa plataforma para entrarmos em serviços, atendimento do nosso cliente através de serviços digitais, suportar ele na jornada, tanto da gestão da planta quanto na manutenção. E também temos feito um trabalho muito grande nas fábricas de Lean Manufacturing, que tem nos levado a eficiências significativas. Em termos só posso fazer uma questão? Desculpa. Você falou uma palavra aí, déficit, né? 100 milhões de toneladas, que é o que se tem hoje, e também a Conab estima, né, alguns consultores estimam, uma produção adicional, né, safra 22-23, de 30 a 40 milhões a mais de grãos. Se estamos já com um déficit de 100 milhões, como é que nós vamos cobrir 30, 40 milhões a mais de produção? Né? Isso depende de quê? De política governamental, crédito, confiança do agricultor, ou mesmo capitalização, uma boa margem que permite investir. Quais são os recursos, a forma como nós vamos cobrir aí 30, 40 milhões a mais de produção e já com 100 milhões de déficit, um terço da nossa produção já está, digamos, sem condições adequadas de armazenamento. Como é que a gente faz esse desafio? Como é que a gente quebra esse realmente grande desafio aqui de armazenar bem segurança alimentar, com qualidade, né? Não adianta armazenar tomando chuva, né, os insetos, umidade. Então, assim, não é só armazenar com qualidade. Perfeito, Werner. Talvez não foi claro, né? O déficit da última safra, com a produção de 280, foi em torno de 80 milhões. Os 100 milhões já é projetando a nova safra acima de 300 milhões de toneladas, mas é verdade, nós vamos de 80 para 100 e alguma coisa, 110 de déficit, são 30 milhões a mais de toneladas de déficit. E essa pergunta é interessante porque acho que tem várias frentes, né? Talvez eu vou dar mais macro para mais operacional. A mais macro é que o Brasil tem uma falta crônica de capital para investimentos em bens de capital. Né? Tanto é que existiu nos últimos anos, nas últimas décadas, uma dependência bastante grande do BNDES. Então, acho que a primeira alavanca é, sem dúvida, as linhas de financiamento do BNDES para o setor e o governo ver esse segmento como prioritário. Né? O que tem sido visto nos últimos 10 anos, o governo tem olhado com carinho. Nos últimos 8 anos, o PCA foi lançado lá em 2012, os últimos praticamente 9 anos, foi visto com atenção a questão da armazenagem. Agora, nós, Kepler, temos feito um trabalho bastante grande para facilitar a vida do produtor. Então, acho que a primeira questão é financiamento, como é um bem de capital com retorno, tem um retorno de 5 anos, uma planta de armazenagem, de pós-colheita,
Então, necessita de financiamentos. Depois, talvez o Paulo possa falar um pouquinho mais em detalhe. Nós estruturamos um fundo de financiamento, né, para nossos clientes. Eu acho que com isso a gente consegue endereçar uma parte do problema. O outro ponto é o produtor rural está bem capitalizado, tem tido uma rentabilidade bastante boa nos últimos anos, e isso é evidente que leva a ele pensar em investimentos no seu negócio, e armazenagem é onde ele pode ter um retorno muito significativo. A gente tem visto nos últimos anos também muitos produtores investirem com capital próprio, né? Decidem, não tem financiamento, não tem problema, eu vou investir com o meu próprio capital, porque eu acredito que eu vou ter uma rentabilidade melhor e é um bom destino para os meus recursos. Então, tem várias frentes. A gente fala sempre muito de um fundo de aluguel, que parece simples em termos financeiros, mas tem suas complexidades em termos de liquidez e de estruturar fisicamente, mas nós continuamos trabalhando, que seria mais uma alternativa, né, ao produtor rural para alugar essas plantas, principalmente no centro-oeste, aonde o déficit é mais significativo. Jogar a bola aqui para o Paulo, né? Piero, você comentou, né, o fundo, né, que a própria Kepler está estruturando. O Dan Kawa, que é estrategista da TAG, ele comentou, está muito positivo com o agronegócio, as diferentes modalidades, FIAGROS, realmente já estão sendo estruturados. Então, Paulo, se eu quiser investir nesse fundo, como é que faz? Né? Tem uma ideia de retorno, prazo? Então, né, o pessoal que está ouvindo a gente, puxa vida, eu gostei, confio na Kepler, eu quero investir no fundo, como é que a gente faz? Você poderia comentar um pouquinho a respeito desse fundo aí que a Kepler, se já está operacional, se será desenvolvido aí no futuro, mas como é que será a forma como uma pessoa física, não mesmo um fundo, queira investir nesse produto ou nessa alternativa de investimento que a Kepler vai estar trazendo aqui para o mercado? Uhum. Oi, Werner, pessoal, bom dia aí, obrigado pela poder participar do evento de vocês, parabéns pela iniciativa. A questão desse fundo, pessoal que acompanha a Kepler, acabei de completar 2 anos na empresa, foi uma missão importante, né, dado para a área financeira. Então, nós conseguimos botar de pé esse produto, né, um produto que tem por trás as regras do FIAGRO, né, o FIAGRO, o pessoal que acompanha também, ele replica aí todos os benesses dos fundos de investimento imobiliários, né, que tem isenção para pessoa física. E Werner, é um fundo que a gente gosta bastante de lembrar que ele é exclusivo, em primeiro lugar, ele é exclusivo para os clientes da Kepler, né? Ele tem um tamanho determinado, a primeira série são de 120 milhões de reais. Ele visa ser uma alternativa complementar para financiar os nossos clientes, né? Além do Plano Safra, né? O Plano Safra, para deixar bem claro, a gente não quer competir com o Plano Safra, ele é muito bom, o Piero falou, ele já se estabeleceu, né, dentro do setor do agronegócio. Então, o Plano Safra está aí, e é um fundo complementar, né? Quando os recursos do Plano Safra historicamente acabam rápido, então o nosso fundo vai estar à disposição dos nossos clientes. Então, ele chega a 10 anos de prazo, ele tem uma remuneração com CDI mais um spread, depende um pouquinho, varia pelo risco do produtor rural, mas ele tem condições, e o mais importante de tudo, Werner, ele é um fundo que financia o equipamento da Kepler e também a infraestrutura, né? Assim como o Plano Safra financia o conjunto da obra, pensando em satisfazer o que o produtor rural precisa. Agora, sobre a ótica do investidor pessoa jurídica ou pessoa física, esse fundo ele é por camadas, né? Por cotas, né? Então, ele tem a cota subordinada, que a Kepler participa, depois tem a cota mezanino do banco que está estruturando essa operação com a gente, que é o BTG Pactual, e depois ela vai ser distribuída para o mercado, né? Então, nós estamos enchendo, né? Nós tivemos aí os primeiros pedidos já protocolados no fundo, já está acontecendo, e no momento que atingir as cotas de seniors, né, ele vai poder ser oferecido ao mercado. Então, na hora certa, o BTG vai acessar e aí, via os canais normais de distribuição, o nosso público aí, o investidor, vai poder acessar. Nesse momento, nós estamos em uma fase inicial. Ok.
Piero, desculpa, eu interrompi, né? Só voltei aqui para o Paulo. Então, a questão, só complementando, se existe ainda margens para, né, melhorar margens, se existe dentro de casa, né? Independente de preço de aço, de provedor de serviço, a Kepler ainda conseguirá melhorar suas margens por ações internas, principalmente do Lean Manufacturing, né, novos produtos com mais conteúdo tecnológico, né? Como é que nós estamos ainda? E quanto tempo ainda vai demorar isso aqui? É mais 1 ano, 2 anos? Qual que é o prazo que a gente pode esperar que essas ações sejam já maduras, né? Ou estejam ainda em ramp-up, mas estejam todas já, digamos, em processo já de amadurecimento, né? Estejam completadas e aí buscar outras coisas, né? De repente, alguma aquisição, algum produto novo, mercado externo, né? Então, o que nós podemos esperar além né, das ações internas da companhia? Exato, Werner. Falando um pouco da situação atual, né, quer dizer, nós estamos vivendo um bom momento do agronegócio, boa rentabilidade, uma demanda forte, e isso, evidente, ajudou muito e está ajudando muito a gente a conseguir ter boas margens, né, e trabalhar para rentabilizar. Lembrando que a Kepler é a empresa, temos 97 anos, temos um portfólio completo de produtos, é a marca premium, temos um market share de aproximadamente 40%, então isso leva a termos prêmios de preço. A Kepler é a marca preferida no mercado, né? Levando a esse prêmio de preço, que foi construído ao longo dos anos, né? Quer dizer, uma visão de um produto de qualidade, produto robusto, uma empresa que entrega, e nós estamos continuando a construir, é nossa obrigação continuar construindo essas inovações, tanto na questão de produtos, citar aqui, por exemplo, o Cavemax, que é o nosso novo secador, que é mais eficiente termicamente e elétrica, né? Então tem eficiência elétrica e térmica maior, isso tem todo o impacto de custo para o produtor, mas também tem todo um viés de ESG também, de meio ambiente, né? É um exemplo. Outro exemplo de produto inovador é uma rosca varredora, que é a que tira no final, quando o silo está ficando vazio, ela ajuda a esvaziar o silo. Essa rosca varredora não necessita que tenha uma pessoa lá dentro para operar, em ambiente confinado, diminui muito o risco no ambiente perigoso. De novo, aí ESG e, sem dúvida, para as empresas, um fator importante de troca. Então, a gente vem buscando constantemente, esses são 2 exemplos, tem vários que eu podia falar aqui, e tem também a questão de serviços. A gente tem buscado fazer a montagem das obras, hoje fazemos 80%, gerimos 80% da montagem das obras com empreiteiras terceiras, mas sob nossa responsabilidade. Com isso que a gente faz, a gente entrega, então, para o cliente a obra funcionando, estamos presentes no posto em marcha, com treinamento, estamos oferecendo uma garantia estendida, além da garantia legal, com isso estamos presentes no cliente e continuamos a sua jornada. E depois atendemos a assistência técnica da obra, com isso, assistência técnica da planta. Com isso a gente fica presente no cliente ao longo de todo o tempo, né? Deixamos de ser uma empresa apenas de projetos para ser uma empresa que atende todo o cliente. Então, a gente acredita que com isso a gente cada vez mais vai poder capturar margens adicionais e receitas recorrentes. É uma jornada, né? Acreditamos que a área de nossos balanços, nosso balanço RS, a área de assistência técnica e peças, e acreditamos que essa deverá ser a maior área do nosso negócio. E a mais rentável, com certeza. Queria fazer um aviso. Depois... Não, pode continuar. Pode continuar, depois eu venho com a... Pois não. Aí o outro ponto também é a gestão de preços, quer dizer, isso é estrutural, a gente está construindo esse diferencial, a empresa vem há anos construindo isso, estamos continuando construindo esse diferencial. O digital entra também aí, porque o digital tem sempre margens melhores, serviços, né, atendendo o cliente na sua jornada, também vai trazer margens melhores no futuro. Temos a nossa plataforma digital chamada Sync, estamos no processo de due diligence de uma empresa chamada Procer, foi anunciada publicamente, uma empresa que presta serviços de gestão da planta, de conservação do grão, então estaremos presentes no cliente e com certeza trará margens bastante melhores no futuro. E com isso, digamos, é estrutural, de novo,
o que a gente busca também no dia a dia é uma boa gestão de margens e preços, né? Ter uma boa cobertura, ter uma boa informações de mercado para a gente otimizar o preço. Foi o que a gente fez nos últimos anos e queremos continuar fazendo, capturando esse prêmio de preços que a Kepler tem. E, por último, mas não menos importante, é o dia a dia das plantas, né? E o dia a dia das obras. O nosso Lean Manufacturing continuar constantemente, né? Termos uma planta enxuta, uma planta com fluxo rápido de produtos, que leva a melhor eficiência, leva a um atendimento mais rápido dos prazos de entrega e a custos mais competitivos. Então, tem várias frentes dessa sua pergunta, Werner, de melhoria de margens, melhoria de custos, e nós acreditamos que é uma jornada. Nós estamos entregando isso, continuaremos entregando e trabalhando para continuar a entregar. O Lean, por exemplo, nós estamos nessa jornada há 5 anos. Se compararmos com a Toyota, a gente tem, né? A Toyota está nessa jornada há décadas, né? Então, temos aí uma jornada de disciplina, de inovação, que nós vamos continuar trabalhando para entregar melhores produtos, com mais qualidade e com boa rentabilidade para os investidores. Eu queria agora fazer um aviso, o pessoal que está nos seguindo nesse momento, que não participou da fase inicial, nós temos um QR Code, nós estamos disponibilizando, é um sorteio, né, são vários brindes, serão 5 exemplares do nosso livro, A Trigonometria dos Investimentos, com uma dedicatória pessoal aos sorteados, e também uma live, né, com 3 sorteados, 3 pessoas que participarão comigo num bate-papo de 1 hora. Então, quem quiser participar do sorteio será feito no final aqui do nosso Trígono Day. E aproveitando, então passar aqui para o Paulo, né, aquela primeira parte aqui, que é o nosso DRI. Então, Paulo, como é que está o nosso ritual do novo mercado, né? Como é que a gente será feito junto com a Assembleia, com a AGO ou antes, né? Como que a gente pode estar seguindo aqui? Acho que esse marco tão importante será essa migração para o novo mercado. A Kepler, né, já é uma corporação, uma corporation, não tem um controle definido, são vários investidores, nós somos um dos investidores, mas também, Paulo, se quiser até mostrar alguns números, o pessoal que não acompanha a companhia de perto, às vezes não sabe o tamanho da companhia, né, os resultados, mas fique à vontade também se quiser exibir alguns números aqui para o pessoal que não segue, mas também poderá ter a oportunidade de conhecer melhor os números da companhia e fazer sua avaliação, né? Para nós está muito descontada, mas é bom para a gente que está comprando, né? Mas que as pessoas tenham a própria avaliação, né? Compare com outras oportunidades. Oi, Werner, vamos falar um pouquinho do novo mercado. Nós acabamos de divulgar o resultado agora no final de outubro, foi mais um resultado recorde, né? A companhia continuou crescendo, né, no top line, crescendo em rentabilidade. A gente vem executando aí, conseguindo aproveitar as boas oportunidades do mercado com bastante qualidade e entregar um retorno muito impressionante para o nosso investidor. E você falou da pergunta do novo mercado, né, Werner? Então, ficou bastante claro aí com a explicação do Piero, né? Todos os esforços, a evolução da companhia nos últimos anos, últimos trimestres, né? Tanto em posicionamento de mercado, né? Liderança de preço, lançamento de produtos, inovação, digital. E o outro lado dessa moeda, né, Werner, a gente não podia deixar para trás, né? Que é o lado da governança, o lado, né, o olhar do compliance e tudo mais. E a companhia tem feito, sim, muitos trabalhos, vem evoluindo nesse sentido. E para o investidor que nos acompanha, né, a última grande notícia foi o fato relevante que a gente publicou, né, no final de outubro, anunciando, né, os planos da companhia, o início dos trabalhos para a migração do novo mercado. Hoje, a turma que acompanha, nós estamos listados, né, no nível básico aí da Bolsa. E, Werner, é interessante que, quando eu cheguei na companhia, já tinha uma estrutura toda. A Kepler, quando a gente fez aí a proposta para o Conselho de Administração, a gente foi checar item a item, e uma grande surpresa, né, uma surpresa satisfatória, foi que a Kepler já cumpre com a grande maioria dos requisitos do novo mercado. Então, você vê que interessante, né? Uma companhia, né, que não está nas classes altas de governança, mas sim ela pratica. Então, não foi fácil, né? Um voto de confiança que o Conselho nos deu,
para a gente dar início aos trabalhos. Então, a gente já está trabalhando internamente, e isso é uma matéria que, né, para cumprir todos os requisitos, a gente tem que mexer em estatuto, essa parte de revisar algumas coisas, estabelecer, por exemplo, o comitê de auditoria estatutário. Então, tem algumas ações que a gente vai ter que trabalhar, e vamos mirar, Werner, na assembleia que a gente faz aí no início do ano, entre março e abril, para poder formalizar o rito de migração para o novo mercado. Então, se por um lado a empresa está evoluindo bastante no lado operacional, de mercado, de rentabilidade, de investimentos, a gente também está evoluindo na parte interna. E aí, sendo mais uma companhia de novo mercado, né, muito melhor para o investidor, né, isso dá mais uma segurança, e para nós vai ser um passo pequeno, porque a maior parte das coisas a gente já cumpre. Eu queria só dar só fazer um comentário adicional, né? Bom, você sabe, todos sabem que me conhecem, que eu sou fã do agronegócio, né? Pela minha própria formação acadêmica, eu sou engenheiro agrônomo, então eu sou estou enviesado, alguns falam que eu sou enviesado, mas acho que, porque eu conheço, né, a gente fica entusiasmado com o setor. O presidente do BNDES, acho que declarou agora, não sei se foi ontem, a gente vê muita notícia, que o agronegócio tem uma participação muito relevante no PIB do Brasil, talvez nos principais setores, mas uma participação muito pequena dentro da Bolsa, né? Poucas companhias, né? Então, o que a gente vê, ele, pelo menos, acho que deveria ter uma maior participação do agronegócio dentro da Bolsa de Valores. E eu acredito, né, pessoalmente, que uma vez já dentro do novo mercado, a Kepler poderá atrair novos investidores, eventualmente estrangeiros, que por alguma restrição lá de regulamento não podem investir na Kepler. É o mesmo locais. Por exemplo, fundos de previdência tem um limite daquelas empresas do nível básico, então a gente não pode ter uma exposição X combinada. Então, eu acredito que a Kepler será uma excelente alternativa dentro desse ambiente de agronegócio do Brasil, né? Especialmente agora já no nível de governança máximo, né? Eu sei que a companhia pratica uma boa governança, tem todas as melhores práticas, mas ainda falta a última escala, né? Realmente já aderindo ao novo mercado. Então, acho que tem uma percepção, assim, não é parecer honesta, né, ou ser honesta. A empresa é honesta, agora o mercado tem que perceber. Eu digo assim, estou brincando, né, governando, porque a empresa tem toda a boa governança, agora o mercado perceba claramente, né, de uma forma regulatória, que está no nível máximo de governança, que praticamente já está nesse nível de excelência de governança. Só para complementar aqui, Paulo, porque assim, agora a gente realmente, acho que poderá atrair mais liquidez, né, trazer novos investidores, e realmente, por isso eu falo, será um grande salto aqui quando isso de fato for concretizado. Então, desculpa, Piero, mas pode continuar só dando esse parecer nosso aqui. Excelente, Werner, é isso mesmo. A Kepler está há 40 anos, né, como o Paulo falou, cotada, listada na Bolsa de São Paulo, né, na B3 agora, e realmente, quando a gente olhou os gaps que tinha, não eram muitos, mas você tem toda a razão, né, Werner? Precisa ter o selo, né? Precisa atender as necessidades para realmente quem não está presente muito próximo da empresa ter a certeza que estamos no nível de governança alto. Esse é o G do ESG, né? E essa é a nossa jornada. Eu só queria acrescentar, né, que nós temos um sistema de gestão integrada que olha muitas certificações, ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, estamos muito preocupados com segurança dos colaboradores, temos um plano muito forte de acidentes, redução de acidentes, controle de acidentes, projetamos nossos produtos pensando também nisso, né? E agora estamos nessa jornada ESG, que é importante, né? A gente olha isso daí, primeiro, evidente, como olhar para fora os stakeholders, mas para nós é uma gestão de riscos, é uma ferramenta de gestão de riscos muito importante, né? Acabamos de falar da governança, que, evidente, quem quer investir na nossa empresa tem que ter a certeza de que nós cuidamos bem do dinheiro deles, e cuidamos, né? E depois tem a questão do meio ambiente, não só ter uma boa imagem perante a sociedade, mas também gerenciar possíveis riscos. Queria citar só aqui um investimento de 30 milhões que estamos fazendo na unidade de pintura de Panambi, pintura pó, mudando de pintura líquida para pintura pó, que tem vários impactos. O primeiro, evidente, que é meio ambiente, né? Redução a zero de emissões, a questão toda de segurança e saúde no trabalho, risco, né? Muito mais baixo, a questão de qualidade dos produtos. Em Campo Grande, a gente já tinha essa pintura
a pó. Em Panambi, estamos implantando. Todos os nossos produtos, então, vão ter uma qualidade premium em termos de pintura. E, por fim, a questão do Lean Manufacturing também. Como essa pintura, o risco é baixo, ela pode estar dentro do processo produtivo, melhorando muito o fluxo produtivo da planta de Panambi. Isso é um exemplo, né, que vai estar comissionado no começo, aí no final do primeiro semestre, meados do ano que vem. É um exemplo de que o ESG é importante para a imagem, mas também ela traz muitos benefícios para a empresa, né? Segurança também, colaboradores, social, fazemos parte nas plantas, nas comunidades que operamos, de projetos sociais. Então, nós estamos colocando tudo isso embaixo de um único guarda-chuva, incluindo o nosso sistema de gestão, para a sustentabilidade da empresa, né? A gente pensa muito na sustentabilidade dos resultados também. Então, ter pessoas motivadas, desenvolver time, fizemos um trabalho nos 3 níveis da organização. Nós trabalhamos basicamente com 4 níveis organizacionais. Procuramos manter a empresa enxuta e muito focada nas operações. Primeiro nível é o nível executivo, diretoria, gerência executiva, que se reporta a mim, são 6 pessoas. Depois temos gerentes, coordenadores e a operação mesmo, pessoal de vendas, de campo e a operação de fábrica. Então, procuramos desenvolver esses 3 níveis gerenciais, temos um programa de desenvolvimento gerencial, somos certificados pelo Great Place to Work, estamos entre as 20 melhores empresas de grande porte para trabalhar no Rio Grande do Sul. Isso foi uma honra para nós. Então, temos feito um trabalho amplo de manter o que temos hoje no futuro, buscar, né, essa sustentabilidade dos negócios, porque acho que todo investidor, como eu penso, olha o futuro, quer ganhar hoje, mas quer ter a certeza de que os negócios são sustentáveis e perenes no futuro. Eu queria colocar um ponto importante na Kepler, que para nós uma distinção da Kepler, que é o nosso EVA. A gente vai até falar hoje com o Oscar Malvesi, vamos fazer um painel mais para o final do dia sobre EVA, né? E a Kepler se destaca, né, Paulo, pelo quase que vamos dizer, um capital de giro negativo, né, mas conta com adiantamentos, né? Então isso é uma grande vantagem, já que conta com recursos de terceiros, não oneroso, não depende do capital de giro, né, tomar dinheiro em banco, mas ao mesmo tempo, né, existe um potencial enorme de crescimento. Nós vimos aí realmente, você disse 400, 500 milhões, 600 milhões. Carlos Kogo virá ao meio-dia aqui para fazer um painel do agronegócio, vai estar mostrando para a gente, né, a perspectiva disso. Paulo, como é que a Kepler vai crescer, né? É muito capital, ou tem ainda disponibilidade de ativos, pequenos investimentos, né? Ou recursos são gerados internamente, né? Sem que esse ROIC excepcional da companhia seja prejudicado. Realmente, muito é bom, né? Mas para crescer sem prejudicar o ROIC, como é que será feito esse crescimento? Ou será que fazer novas aquisições, ou mesmo investimentos em equipamentos, né? Então, fala um pouquinho para a gente como é que vai ser feito esse crescimento. Tá. Werner, aproveitando aqui, só para trazer um pouquinho de números aqui do nosso último trimestre, do terceiro trimestre, né? A gente vem trazendo uma trajetória de crescimento, tanto em receita, mais de 50% contra o trimestre, que o ano passado já foi um trimestre bom, o ano passado inteiro, né, foi um ano bom, e a gente tem conseguido crescer e crescer também em rentabilidade, né, em lucro líquido. Então, a companhia vem trabalhando super bem. Esses números estão disponíveis ali no nosso material. E Werner, passando rapidamente pelos pontos da sua pergunta, né, o outro ponto que você trouxe sobre capital de giro, sim, o nosso negócio é um negócio que Piero falou um pouco, né, nós somos bens de capital, uma empresa que a gente vende um projeto hoje para entregar meses à frente, né, média 6 meses, pode chegar a 4, já foi mais. E isso, a gente acaba trabalhando com o capital do cliente, ele acaba fazendo uma antecipação, a gente adquire as matérias-primas, então a gente consegue crescer, né, capturar carteira com baixa necessidade de capital de giro, né? A gente, obviamente, um dos vetores maiores do capital de giro acaba sendo o estoque, né, principalmente o aço, né, uma matéria-prima custo relevante. A gente então, trabalha tanto com a cobertura do aço, né, para garantir as entregas físicas, e, Werner, ao mesmo tempo,
para trabalhar com a margem, né? O que a gente vende hoje, né? A gente procura ter a matéria-prima em casa e fixar o preço e o custo. Então, a gente consegue ter essa previsibilidade. Então, isso é bacana do nosso modelo de investimento. A parte final da tua pergunta, né, sobre crescimento, tão importante, tão interessante para o investidor que está aqui. Fala um pouquinho, Piero, fica à vontade para completar, Piero. A gente trabalha bastante, né, nos nossos eventos, a gente fala disso, da tese, né? Uma companhia que ela está setada para o crescimento, Werner. A gente tem exposição em 5 segmentos de negócio, o principal deles a gente chama de pós-colheita, é aquele segmento que atinge principalmente o produtor rural, como o Piero disse, bem capitalizado, crescendo, né, com condições de rentabilidade para crescer, com acesso a crédito. Então, é um vetor de crescimento, o Brasil com o déficit de armazenagem tão grande. Então, esse é um dos principais vetores de crescimento orgânico da companhia. E a companhia exporta, né, os negócios internacionais. Se para o Brasil ele tem condições de crescer no agronegócio brasileiro, nossos países vizinhos, somente a América Latina, também tem essas condições de clima, né, commodity em alta, isso tudo ajuda. A gente exporta para países que também estão crescendo, né, países da Oceania, países da África também estão demandando investimentos. A gente trabalha também com contas especiais, a gente chama Key Accounts da agroindústria, então é até legal porque traz uma contraciclicidade, né? O produtor rural, às vezes, no momento está expandindo menos, as agroindústrias estão expandindo mais, então é legal ter isso no nosso negócio, então é uma vertente importante. Portos e terminais, outro setor que também vem, né, de licitações de obras, né, para escoamento, tanto, né, portos quanto nas hidrovias, na interligação com ferrovia e estrada, isso a gente tem presença também. E o Piero falou um pouquinho lá da nossa unidade de peças e serviços, que também tem crescido, essa lá vai e segue sua trajetória meio que independente do mercado. Então, são os caminhos de crescimento, né, orgânico. A gente tem ainda uma camada acima, Werner, que são novas tecnologias, exemplo da Seletron, né, um equipamento que a gente fez, a aquisição dessa tecnologia faz 2 anos, já temos aí um mercado que a gente está avançando, então tem um ritmo de vendas importante já acontecendo, máquina selecionadora ótica de grãos, e temos planos aí de agregar mais equipamento à linha do tempo. Deixa para o Piero, se quiser falar um pouquinho, Piero, sobre oportunidades inorgânicas, né? A Procer, Piero já falou um pouquinho, foi uma iniciativa na área digital, mas obviamente a gente tem um leque maior, né, Piero? Se você quiser completar a resposta do Werner. Nós temos 2 minutos, né? Depois nós temos um próximo painel aqui, evolução de Venture Capital no Brasil e América Latina, inclusive que a Kepler investiu, né, uma empresa de Venture Capital. Então, Piero, por favor, nós temos 2 minutos para concluir. Muito obrigado, Paulo. E excelente Kepler Day, aí será um grande sucesso. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado você, Werner. Rapidamente, então, para concluir, acho que o Paulo já foi bastante conclusivo, né? Nós temos a vantagem de sermos geradores de caixa, temos distribuído dividendos, né, em níveis bons nos últimos anos e temos potencial para crescer. Estamos também trabalhando na equipe para termos a musculatura para fazer essas aquisições. Estamos olhando sempre dentro do nosso negócio de pós-colheita, né? Dentro do universo de pós-colheita, onde a gente possa buscar sinergias. Buscar empresas que estejam nesse universo, que sejam empresas reconhecidas, como é o caso da marca Seletron, a selecionadora ótica de grãos, que permite a gente estar em outro patamar. Então, outro patamar de tecnologia. Então, a gente está buscando olhando essas questões. Estamos agora na due diligence da Procer, que é um desafio importante de conseguir alavancar, né, todo esse serviço dos digitais e continuar na jornada do cliente. Então, acho que tem excelentes oportunidades, tanto internas quanto externas, para a gente continuar crescendo a empresa. Então, muito obrigado mais uma vez. Pena que não poderia participar, mas vou assistir certamente lá a gravação. Nossos analistas estarão presentes também. Então, são sempre convidados a nos visitar. Algumas lives, a Kepler acho que é campeã em lives. No último Trino Day também foi uma das empresas convidadas, né? Então, muito obrigado. Eu chamo aqui a vinheta para a gente passar para o próximo painel. Então, obrigado e a todos vocês um excelente dia. Igualmente, sucesso no Trigono Day. Obrigado, Werner. Nos falamos, então. Obrigado a todos.
Tchau, Werner. Tchau, pessoal.